Olá, família, amigos! Hoje eu trago para vocês algumas orientações sobre o uso de materiais de arte e algumas ideias para a abertura do seu portfólio. Vamos ver? A palavra portfólio vem do inglês e representa um conjunto de tarefas ou atividades realizadas durante um período. Nas aulas de arte, é o seu portfólio, o caderno de desenho ou a pasta escolar, ou seja, o registro das suas produções de arte. Portanto, você deve cuidar muito bem desse material, que, se bem preservado, pode ser usado por mais de um ano seguido. Mantenha longe da umidade, evite amassar, dobrar ou arrancar páginas desnecessariamente. Aproveite as páginas com erros para usá-las como folhas de rascunho ou esboço. Sobre os lápis grafite e lápis de cor, guarde-os em local protegido. Os lápis de corpo em madeira são muito sensíveis. Se você deixá-los cair com frequência, certamente terá lápis quebradiços e durarão pouco tempo. Os apontadores foram criados para facilitar e conferir agilidade na hora de fazer a ponta dos lápis, mas se não forem utilizados da maneira correta, podem consumir com todo o material num único dia. Ao fazer a ponta, gire o apontador até 3 vezes apenas e observe se já tem a ponta no tamanho que deseja ou se há resíduos ou pontas quebradas impedindo o processo. Se for o caso, limpe o seu apontador dando pequenas batidinhas e evite assoprá-lo, pois isso pode enferrujar a lâmina. Se necessário, repita o processo calmamente. As melhores borrachas para desenho são as mais macias e brancas, mas sabemos que elas sujam bastante. Você pode limpar sua borracha numa folha separada para rascunho, antes de usá-la em sua atividade artística. Régua e compasso são materiais de grande durabilidade que, se bem preservados, podem durar a vida toda. As réguas são mais eficientes se forem guardadas em locais distantes de atritos ou pressão que podem causar eventuais arranhões ou até mesmo quebrá-las. Os compassos também devem ser guardados dentro de um estojo específico. Para crianças, as tesouras ideais são as sem ponta. Cuide para que esteja segurando firme a sua tesoura, sem incliná-la sobre o papel ou tecido no momento de cortar, para que as lâminas se encontrem e o corte saia perfeito. Se ainda assim a tesoura estiver mastigando, talvez seja necessário substituí-la. As canetas hidrográficas ou canetinhas devem ser utilizadas sem pressão sobre o papel e devem ser conservadas na posição horizontal. São materiais de curta duração se forem utilizadas para preenchimento no desenho ou pintura. Certifique-se de que suas tintas estão bem fechadas após o uso para que não ressequem, e os pincéis também devem ser conservados na posição horizontal dentro de uma caixinha, bem protegidos. Não se esqueça, tenha sempre um pedacinho de papel ou tecido para limpar excessos de cola ou tinta. Guarde seus materiais de arte num único lugar. Isso facilita o manuseio na hora das atividades. Você pode colocar tudo dentro de gavetas de uma escrivaninha ou até dentro de uma caixa personalizada. Falando em personalização, veja a seguir alguns exemplos de abertura do portfólio artístico feito por alunos da Escola Polo, do ensino fundamental, durante as aulas em modo remoto.